FIA. Faça o MBA com a marca do conhecimento. Faça como o Tadeu Souza, diretor comercial de importante grupo do setor de papel e celulose. Corpo docente de primeira linha não só nos transmitiu conhecimento de ponta, bem como compartilhou a experiência de quem sabe fazer. O MBA da FIA não só consolidou conhecimentos, como também alavancou minha carreira. FIA, referência em escola de negócios. Acesse fia.com.br. MBA FIA. Eu fiz. Eu recomendo. Podcast FIA. Olá, você está ouvindo o podcast FIA, o seu canal de comunicação com a Fundação Instituto de Administração. Eu sou Denis Durães. Você que acompanha diariamente o podcast FIA já ouviu aqui entrevistas sobre marketing e suas derivações. Já falamos sobre marketing esportivo e pessoal, endomarketing e marketing digital. Agora chegou a vez do Shopper Marketing. E para falar sobre esse assunto, convidamos o professor Matheus Alberto Consoli, um dos autores do livro Shopper Marketing, a nova estratégia integrada de marketing para a conquista do cliente no ponto de venda. Tudo bem, professor Matheus? Seja bem-vindo ao podcast FIA, é um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, eu que agradeço o convite de estar com vocês aqui em mais essa oportunidade. Nós que agradecemos, professor. Como estamos falando de um conceito ainda novo no Brasil, eu vou pedir que o senhor faça uma pequena introdução para que os nossos ouvintes saibam o significado do termo Shopper Marketing. Bom, a gente trata do shopper como sendo aquele consumidor que está no ponto de venda no momento de decidir o que comprar, do que levar para casa, que marca escolher, né? Então, embora shoppers e consumidores possam ser a mesma pessoa, eles têm expectativa diferente. O que significa isso? Nós, como consumidor de um determinado produto, seja um alimento, um vestuário, uma bebida, quando nós estamos no ponto de venda, numa loja de conveniência, num supermercado ou mesmo num restaurante, a gente tem expectativas quanto a marcas que nós vamos encontrar, características daquele produto, informações e comunicações que nós recebemos do ponto de venda. Então, o shopper marketing nada mais é do que os estímulos de marketing e merchandising baseado em como consumidores, os shoppers, selecionam e decidem sobre compras e marcas no ponto de venda, focado então em satisfazer esses consumidores e gerar uma ótima experiência de compra para criar valor às marcas e valor aos pontos de vendas. Agora vamos falar sobre o livro, professor. Ele foi escrito pelo senhor juntamente com Rafael D'Andrea e Leandro Angotti Guissoni, todos professores na área de marketing. Como é que surgiu a ideia de escrever o livro? Qual foi a grande motivação? Bom, eu, além de professor na área de marketing, eu também trabalho na área profissional com consultoria e gestão para empresas de bens de consumo e bens industriais. O Rafael é um profissional também da área e o Leandro também. Coincidentemente, eu e o Rafael tivemos uma carreira, iniciamos há quase 10 anos atrás na Danone, então trabalhamos muito com estratégias no ponto de venda, com implementação de ações, e o Leandro é um profissional que veio do sistema Coca-Cola e depois entrou também no mundo acadêmico, e a gente, prestando consultoria e dando cursos, aulas e palestras, percebemos que no Brasil tinha um gap de informação específico sobre comportamento do consumidor no ponto de venda e como as empresas poderiam atuar melhor com as suas estratégias de shopper marketing. Daí surgiu a ideia de escrever um livro para ajudar profissionais e para ajudar pesquisadores a entender melhor como aplicar estímulos de marketing para atrair consumidores para o ponto de venda e dentro de um ponto de venda específico atrair uma determinada marca, que é o objetivo compartilhado entre varejistas e as indústrias, as produtoras das marcas. É possível destacar diferenças e semelhanças entre os conceitos de shopper marketing e trade marketing? Sim, a gente, na verdade, considera que o shopper marketing, do ponto de vista conceitual, nós estamos falando aqui de marketing sempre é um processo de trocas, de fazer, então, como um ofertante, oferta seu produto, serviços, comunicações para um determinado mercado. Do ponto de vista do jargão de mercado, as empresas, as grandes indústrias de consumo, separam um pouco o que é a área de marketing. Geralmente essa área é muito focada à comunicação para o consumidor. E a área de trade marketing, por outro lado, está muito orientada para áreas de canais, de como as comunicações, as estratégias são implementadas com distribuidores e com varejistas, principalmente. A gente entende que o shopper marketing é um elo de ligação, que põe junto ou integra as estratégias tanto de marketing e comunicações diretas ao consumidor, quanto das ações no ponto de venda. Então, ele é um integrador entre o consumer marketing e o trade marketing. Bom, professor, então o shopper pode ser ou não o consumidor, né? Existem estratégias diferentes para cada caso? Existem. Vamos tomar, por exemplo, um exemplo mais simples. A maioria dos produtos infantis, por exemplo, são comprados pelos pais. Apesar do consumidor serem os filhos, os shoppers são os pais.
Nas estratégias de comunicação, por exemplo, as indústrias, as varejistas fazem tanto comunicação que atinge o público consumidor, a criança que vai escolher determinado produto, determinado sabor de um alimento, por exemplo, assim como os pais, apelando para atributos como qualidade desse produto, níveis funcionais ou mesmo preço. Do ponto de vista, então, de ações no ponto de venda, o importante é que a gente consiga capturar o shopper, que é aquele pai ou aquela mãe que está no momento de decisão de compra ser influenciado por um produto ou outro. Mesmo que ao chegar em casa, quem vai consumir, gostar ou não daquela mercadoria que foi adquirida, é o consumidor, que nesse caso vai ser uma criança. Então, nesse exemplo, o shopper é totalmente diferente do consumidor. Como é que o senhor avalia esse mercado no Brasil, professor? Já começou a engatinhar? Existe espaço para que ele possa se desenvolver? Se a gente considerar aí, somente as grandes indústrias de alimentos e bebidas, as estratégias já existem. Talvez elas não são tão bem delineadas, mas sem dúvida, as ações de ponto de venda, as ações de comunicação já são hoje, a gente pode verificar nas mídias, mesmo nos supermercados ou nos shoppings. O que ainda falta um alinhamento é como a estratégia do fabricante, dono da marca, se integra com a estratégia do varejista para gerar a melhor experiência possível de compra para o shopper. Então, no sentido de ações comerciais de merchandising, elas já existem em grande volume no Brasil. Agora, ações integradas de shopper marketing entre indústrias e varejistas para melhorar a experiência de compra do consumidor final, ainda assim nós temos grandes avanços a fazer. Somente com a grande variedade hoje de novas mídias, de mobile marketing, de internet e de mídias interativas que está crescendo cada vez mais o uso pelo mercado brasileiro e que a gente ainda está aprendendo como utilizar isso para atrair consumidores aos pontos de vendas ou mesmo influenciar consumidores no ponto de venda. Bom, professor Matheus, o subtítulo do livro fala em conquista do cliente no ponto de venda. Quando falamos de vendas pela internet, de que forma podemos ter estratégia de shopper marketing? Se a gente considerar que um website é o próprio canal, por exemplo, um site de uma livraria ou um site de um grande varejista onde eu mesmo posso comprar lá produtos, eletrodoméstico, etc. Nesse caso, o próprio website é um ponto de venda virtual. Nesse sentido, as estratégias de shopper marketing se aplicam da mesma maneira. O website tem que ser atrativo do ponto de vista de visibilidade, de oferecer um bom sortimento de produto, uma boa variedade, de ter uma comunicação que chama a atenção do consumidor e de ter um processo fácil de compra, desde o cadastramento, da escolha do item, do pagamento e, logicamente, da entrega final. Então, nesse caso, a gente considera o próprio website como um meio, como um canal. Outras empresas usam o seu website apenas como uma forma de comunicação. E aí o cliente é direcionado ao ponto de venda tradicional para comprar. Então, vai variar um pouco da estratégia de uma determinada empresa. Mas, na maioria dos casos, tanto nos varejistas, hoje, o website também é um ponto de venda que disponibiliza informação, que trabalha com visibilidade, diferente do ponto de venda tradicional, onde você vê uma televisão, você vê um eletroeletrônico. No website você vê imagens, você pode rodar a imagem, você pode ler atributos específicos daquele produto. Alguns você pode comparar aquele produto com outros produtos concorrentes, simplesmente por clicar e escolher produto na mesma categoria, o que oferece para o consumidor uma experiência de compra diferente da que ele teria num ponto de venda tradicional, lidando com o vendedor, que infelizmente nem sempre tem a mesma capacidade de explicar um determinado produto do que o website às vezes tem. Agora, voltando a falar do livro, professor, o que se espera que o leitor compreenda ao concluir a leitura? Qual é a mensagem que vocês esperam passar? Bom, primeiro a gente espera que esse leitor, principalmente considerando ele sendo um profissional na área de marketing, de trade marketing ou de shopper marketing, que está procurando informação, é que ele tenha um conjunto de ferramental que possibilite ele entender o comportamento desse shopper. Então, no livro, por exemplo, tem um capítulo específico destinado para pesquisas que a gente tem que fazer ou deveríamos fazer com consumidores para entender melhor o comportamento do consumidor. Só a partir de um profundo entendimento do comportamento desse consumidor no ponto de venda, como ele escolhe pontos de vendas, como ele escolhe marcas específicas dentro de uma categoria de produto, com que frequência ele compra, onde ele compra, que tipo de produtos são mais valorizados, que atributos de um produto são mais valorizados quando ele compara aí marcas semelhantes. Só a partir desse entendimento é que é possível desenvolver boas estratégias integradas entre varejistas e indústrias, né? Então, esse é um processo que o nosso objetivo é trazer para esse leitor o ferramental necessário para entender esse conceito e implementá-lo no seu dia a dia de ações de comunicação, de estratégias comerciais e de relacionamento com varejistas e shoppers. Bom, antes de encerrarmos, professor Matheus, o senhor teria alguma consideração final a fazer para o ouvinte do podcast FIA?
Bom, a gente está com um grande objetivo de cada vez mais contribuir para a profissionalização do profissional de marketing. E no entendimento de que marketing é muito mais do que apenas fazer uma boa propaganda. Marketing é fazer bem trocas, fazer bem a integração de estratégias entre empresas, entre o dono da marca, o fabricante e o varejista. Então, nossa consideração é que a gente espera muito que os leitores possam explorar esse material e que, junto desse livro, tem um site que é o www.trademkt.net, onde o leitor pode fazer downloads de materiais adicionais, de transparências, de artigos, inclusive das transparências e as apresentações de cada capítulo do livro está disponível, além de uma versão em e-book do livro Shopper Marketing, uma versão mais resumida, para uma leitura mais rápida, para que ele tenha um entendimento inicial, para que possa depois avançar para uma leitura do livro completo. Perfeito. Professor Matheus Alberto Consoli, muito obrigado pela entrevista, pela atenção com o ouvinte do podcast FIA e parabéns pela obra. Estendo também meus agradecimentos aos professores Rafael D'Andrea e Leandro Angotti Guissoni. Muito obrigado mais uma vez à FIA e parabéns pela iniciativa de mais essa forma de comunicação com nossos alunos e leitores. Conversamos sobre o livro Shopper Marketing, a nova estratégia integrada de marketing para a conquista do cliente no ponto de venda, com um dos autores do livro, o professor Matheus Alberto Consoli, doutor em Engenharia de Produção, com mestrado e graduação em Administração. Ele é também professor nos cursos de MBA da FIA, autor de livros e de vários artigos publicados no Brasil e no exterior. E se você é aluno, ex-aluno da FIA ou assinante da newsletter, poderá adquirir o livro com desconto através da parceria entre a FIA e a editora Atlas. Dúvidas podem ser enviadas para o nosso e-mail, podcast@fia.com.br, e fique de olho nas redes sociais da FIA, que em breve sortearemos um exemplar dessa obra. Boa sorte para você e até logo. Podcast FIA. FIA. Faça o MBA com a marca do conhecimento. Faça como Youssef Mourad, CEO da líder nacional em publicações digitais. O MBA da FIA superou as minhas expectativas. Eu sabia que teria acesso a um amplo networking e a um conteúdo bastante diferenciado. Hoje eu percebo que, além disso, eu aprendi a ter postura simples diante de problemas complexos. FIA, referência em escola de negócios. Acesse fia.com.br. MBA FIA, eu fiz, eu recomendo.